Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Alex Branga, sou um homem branco, sem cabelos, barba e bigode pretos e estou usando uma camisa vermelha. Sou mestrando em Educação pela Universidade Federal do Paraná e nesse vídeo eu vou apresentar um trabalho intitulado Agência do Senai de Brusque, Santa Catarina, uma cultura escolar em fotografias, de 1957 a 1971. O objetivo principal desse trabalho é analisar, por meio das fotografias, como era a cultura escolar durante o período que a agência do Senai funcionou em Brusque, então de 57 a 71. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai, foi criado em 1942 durante o governo do presidente Getúlio Vargas, com foco na formação de mão de obra especializada para atender a crescente industrialização do país. Em Brusque, uma cidade que é do estado de Santa Catarina, localizada no Brasil, o ramo têxtil ele vinha se destacando ali a partir da década de 1940, o que demandava mais profissionais qualificados para atender as empresas locais e, além disso, técnicos, especializados das grandes indústrias pioneiras da cidade, eles passaram a abrir suas próprias empresas, o que demandou ainda mais mão de obra especializada. Nesse contexto, então, de avanço para a indústria, dessa necessidade da mão de obra qualificada, é que o Senai se instala em Brusque em 1957, por meio de uma agência. Então, ela tinha uma sala no edifício Mattioli, apenas para fins administrativos, e ela passava a atuar, então, dentro das indústrias na realização dos cursos. Então, a função dessa agência era principalmente organizar os cursos que eram feitos dentro da indústria. Então, para atender os trabalhadores, alunos que eram menores aprendizes, supervisores que iam, além de fazer a gestão, a liderança do pessoal, orientavam os menores ou os aprendizes no ambiente de trabalho e além dos cursos operacionais que a indústria precisava para o funcionamento da empresa. Então, partindo da história cultural, olhando por meio das fotografias, que são entendidas como fontes históricas que registram, que revelam, busquei pesquisadores, autores como Boris Kosoy, Peter Burke e Lúcia Santaella, que defendem que a imagem não apenas ilustra, essa imagem ela também constrói representações de uma época. No caso do Senai, a minha busca, a minha análise era focada na cultura escolar dessa agência. Essas fotografias, elas são do arquivo fotográfico do Senai de Brusque, mas também são do jornal O Município, que circulou no momento que funcionava a agência do Senai. Minha estratégia de pesquisa, então, é buscar compreender como era essa cultura escolar por meio das fotografias, a partir da análise feita dessas fotografias. Segundo Vinhal Frago, uma cultura escolar ela envolve um conjunto de normas, de hábitos, práticas, regras que permeiam o cotidiano de uma instituição de ensino. Na agência do Senai em Brusque, essa cultura ela passava por meio das indústrias. Ela abrangia esse contexto industrial, porque as aulas elas aconteciam nas salas de aula dentro da indústria, então dentro das fábricas. Então tinha uma relação direta com o ramo têxtil, principalmente. Então, uma das séries de fotografias que são analisadas são as aulas de instrução relacionada. Todo menor que era trabalhador da indústria, ele precisava estar matriculado no Senai e passar pelas aulas de instrução relacionada. Essas aulas eram basicamente aulas de português, matemática, desenho. No exemplo da primeira fotografia da série, a gente tem então uma configuração tradicional de ensino, em que o instrutor está à frente, os alunos estão sentados, a gente percebe então a presença do quadro negro. Já na segunda imagem, a gente percebe uma participação ativa do aluno em sala de aula. Então esse aluno que estava ali recebendo a orientação do professor na primeira imagem, agora ele vai até o quadro, ele adentra esse espaço do professor para fazer a resolução de questão. Essa primeira série de fotografias, elas são realizadas dentro da indústria Renault. Então, uma empresa pioneira na cidade no ramo têxtil,
percebe-se que ela tinha condições financeiras de se ter um espaço de sala de aula com todos esses equipamentos. Entretanto, outras empresas não tinham esse espaço destinado propriamente para as aulas, como é no caso dessa próxima imagem, em que tem-se um espaço improvisado, né? A gente percebe ali que os alunos estão em meio ao estoque da empresa, né? Então são rolos de tecidos embalados, e também trata-se de um sótão. Percebe-se ali as vigas desse sótão, né? A estrutura de madeira. Nessa segunda imagem fica mais aparente. Então era uma estrutura da empresa que era improvisada para que esses alunos tivessem acesso às aulas de instrução relacionadas. Só que essa segunda imagem, ela também revela uma outra atividade que acontecia dentro das aulas, que são as comemorações da Semana da Pátria, né, relacionando ao 7 de setembro, né, a independência do Brasil. Percebe-se então o valor dessas fotografias como fonte histórica. Possibilita observar elementos que nem sempre são evidentes ou até mesmo escritos, como na matéria do jornal ou em outros documentos, quanto à organização do espaço, esse rito escolar e também as regras que permeavam. Nessa outra fotografia, por exemplo, o cartaz na parede trata quanto à organização do espaço, quanto a você manter esse espaço limpo, né? Ela fala sobre a questão do alimento, né, que não poderia ser jogado ali. Então, o que mostra esse cuidado, esse zelo com o espaço escolar. Essa cultura escolar do Senai, ela integrava então essas disciplinas básicas, né, das aulas de instrução relacionada, com um aprendizado dentro das empresas, né, que era fornecido então pelo instrutor, este no qual era formado pelo Senai. O estudo das fotografias da agência do Senai de Brusque evidencia uma cultura escolar singular, que era desenvolvida dentro das empresas, adequando-se às condições reais. Então, aquela empresa que tinha mais condições tinha um espaço físico adequado, com materiais e equipamentos. A outra já tinha um espaço mais improvisado, no estoque, no sótão da empresa, com cavaletes e tábuas para formar as mesas e bancos para os alunos poderem ter as suas aulas. As imagens analisadas elas reforçam a importância de investigar as múltiplas fontes históricas quando estudamos a história da educação, que dificilmente descritas em documentos oficiais. Espero que esse trabalho, então, contribua para ampliar o nosso olhar sobre os espaços educativos que se formam e como a história dessas instituições escolares, ela se revela de múltiplos registros, inclusive por meio da fotografia. Agradeço a todos pela atenção e muito obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.